Olá, boa noite pessoal. Pessoal, hoje eu vou contar uma passada que aconteceu comigo há alguns anos atrás, já faz um bom tempo. Na época eu era ainda bom, forte, sadio, né? E gostava muito de fazer pescaria à noite. E daí numa ocasião, fim de semana, num sábado, veio um irmão meu de Chupinzinho e um sobrinho meu aqui da cidade. Desceram aqui em casa, no sítio, para nós ir fazer uma pescaria durante a noite. Isso foi no sábado à tarde. Nós se preparamos e antes do anoitecer nós se mandamos para o rio, com a intenção de ficar lá até uma meia-noite por aí, mais ou menos, né? Para fazer a pescaria. E nós escolhimos um local muito bom de pescaria, onde prometia pegar muito peixes e peixes bons, de bom tamanho, né? Era um bueiro. Um bueiro que descia do mato pro lado de cima da estrada, passava por baixo da estrada, claro, e descia na represa. E a gente desceu então ali, paramos o carro, passamos o bueiro, paramos o carro uns 60 metros para frente do bueiro, onde tinha local na estrada para deixar o carro encostado, né? E daí voltamos a pé até o bueiro para nos prepararmos para a pescaria. Mas como o local era muito apertadinho, só caberia duas pessoas, bem confortável, era um lajeado de pedra, né? Perto desse riachinho que descia ali, pelo bueiro descia ali. Daí eu falei pro meu irmão, falei, não, eu não vou ficar aqui, eu vou subir lá pra cima, vou lá perto do onde você deixou o Fusca, e lá eu desço na represa, lá também é um lugar bom de pescar. E fui, né? Então o meu irmão e o meu sobrinho ficaram ali na aguinha do bueiro. E eu peguei os meus apetrechos de pesca e fui até lá perto do Fusca e desci, desci uns 15, 20 metros mais ou menos. Cheguei na represa, na margem da represa e me coloquei lá para a pescaria, né? Então ficamos ali tentando ver se pegávamos peixe, tanto eu que nem os outros dois que estavam lá no bueiro. E aí veio a noite e nós não pegamos peixe nenhum. E era um dia bom, um clima bom para a pescaria, mas não pegamos peixe nenhum. Nem eu e nem os meus companheiros lá no bueiro não pegaram nada. E daí veio a noite, uma noite escura pra caramba. Daí eu peguei e pensei comigo mesmo, eu vou subir lá no Fusca e vou entrar dentro do carro e vou ficar lá. Se vir o sono eu durmo lá, né? E fico esperando eles até eles saírem lá do bueiro para nós ir para casa. E por castigo eu cheguei lá no Fusca, meu irmão deixou o Fusca chaveado, deixou na chave. Eu não pude entrar. E uma noite escura, escura que era um breu. Daí eu sentei na frente do para-choque do, do Fusca e fiquei ali fumando cigarrinho de vez em quando, com a minha mochila de pescaria do lado, no chão, e olhando as estrelas. Era uma noite estrelada muito bonita, aquelas estrelas cintilantes assim, no brilho daquela noite, com um brilho intenso sobre aquela noite escura, né? E de lá eu olhava, eu enxergava meus amigos lá no bueiro e eu via eles fizeram um fogo, para ficar claro, né? Eu pensei, eles devem estar pegando alguma coisa, porque não vieram até agora, né? E eu fiquei. E de repente, olhando assim para frente, pro lado do bueiro, eu vi que lá no bueiro surgiu um vulto branco da altura de uma pessoa, mais longe, dava em 60 metros mais ou menos na minha frente. Daí eu fiquei observando aquele vulto se movia e, e parecia que estava vindo em minha direção. Daí eu me lembrei, meu Deus, todo mundo fala que esse bueiro é assombrado, que ali aparece uma assombração. Garanto que aquele negócio branco é a tal da assombração.
E eu fiquei observando, né? E aquela... Mas também me passava pela cabeça que podia ser uma criação branca, né? Durante a noite escura, o branco aparece. E fiquei observando, e aquela imagem branca vinha vindo para o meu lado, cada vez mais se aproximando. E eu só pensei comigo, vou tomar cuidado, porque se é uma criação de fazenda, ela pode chegar aqui perto de mim e me avançar, né? Me investir. E fiquei cuidando, e aquele vulto veio se aproximando, se aproximando. Mas quando chegou numa distância assim de uns 10 metros, 15 metros mais ou menos na minha frente, daí eu vi que não era uma criação. Era um vulto parecendo um vulto de uma pessoa. Mas só que não tinha detalhes. Vocês entendem como que eu quero falar, não é? Era tudo branco, assim, como se fosse uma fumaça ou uma nuvem, né? E daí eu comecei a ficar pensando, meu Deus, é a tal da assombração que o pessoal fala que tem por aqui, mas eu vou ficar quieto. Não vou me apavorar, vou ficar bem quietinho, não vou me mover, só para mim ver. E aquele negócio veio vindo, veio se aproximando, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Chegou bem perto de mim e daí eu vi que não era criação e não era uma pessoa em carne e osso, como diz o ditado, né? Eu vi que tinha um formato de uma pessoa, né? Mas era branco, totalmente branco. Não tinha detalhes de rosto e nem detalhes de dedos, de mão, assim. Mas fazia, né? O vulto era perfeito, de uma pessoa, com cabeça, ombros, os braços, né? E com pernas, e tudo branco, tudo branco. E aquele negócio veio vindo, quando chegou bem do meu lado, assim, como o Fusca estava da estrada, estava fora da estrada, no acostamento, ela continuou caminhando para trás de mim, já tinha passado para trás, assim. E daí quando ela passou para trás, que eu não pude mais ver com o canto do olho, assim, daí eu fui virando devagarinho, assim, ó. E quando virei totalmente não tinha mais vulto branco. O vulto branco sumiu. Ele só passou por mim e sumiu. Daí sim, daí me deu um pouco de arrepio, né? Me deu um arrepio assim. Eu fiquei sem saber o que pensar e nem o que falar. Daí eu, quando me acalmei um pouco daquele arrepio que passou, aquele arrepio, aquele remorso, daí eu pensei, é a tal da assombração que o pessoal fala que tem ali no bueiro. E ela veio me ver. Ela veio fazer uma visita para mim. Mas foi só isso também, não aconteceu nada demais, né? Mas só que daí aquilo não saía da minha cabeça. Porque quando eu estava bem longe eu pensava que fosse uma criação, né? Um gado, sei lá, uma vaca, um boi, né? Porque eu via ela de frente. Mas quando ela chegou perto de mim, a distância dos 10, 15 metros, daí eu vi que não era uma criação, não era um gado. E era uma coisa inexplicável, não tinha explicação. Ele tinha um formato de uma pessoa, mas não tinha detalhes específicos de pessoas, entenderam? E outra coisa, e ela andava e não fazia tropel, não fazia barulho nenhum. Porque uma criação no caminhar na estrada, principalmente estrada de chão, onde tem cascalho, faz barulho, né? E porque a criação é pesada, né? Ela tem 4 patas, ela faz barulho bem forte, que dá para ouvir de longe. E aquela não fazia barulho nenhum. Barulho nenhum, assim. Foi uma coisa assim, parece um sonho, né? E aquele treco passou por mim, não me fez nada, não se aproximou, não parou, né? Continuou andando. Quer dizer, eu pensei que ia continuar andando, né? Mas quando eu virei para olhar para trás, para ver até onde aquilo ia, não tinha mais. Tinha sumido. Daí naquilo, eu vi lá embaixo que o pessoal apagou fogo na beira do rio, né?
e lá no bueiro, e eu escutei a conversa deles e a risada deles que estavam vindo. Daí subiram, saíram lá da onde eles estavam, no local onde eles estavam, chegaram até o bueiro, saíram no bueiro com a lanterninha bem fraquinha. Eles tinham uma lanterninha, mas muito fraquinha, pequenininha, né? Essas lanterninhas pequenininhas, se sabe, de 2 baterias, né? Bem fraquinha. E vieram do lado do Fusca, né? E eles iam conversando, rindo e dando risada. Daí eu perguntei para eles, e aí, cadê os peixes? Pegaram muito peixe? Eles falaram, não pegamos nada. Tinha um negócio estranho, esquisito lá, fazendo barulho, não deixava nós pescar. E eu acho que espantou os peixes, porque os peixes nem deram sinal de estar ali, presente, para a gente pelo menos sentir movimento dos peixes. Daí eu falei assim, eu também vi uma coisa estranha, mas não falei para eles o que era. Eu também vi uma coisa estranha, parei de pescar e subi o morro, e depois que cheguei aqui, esse negócio estranho se fez presente na minha frente e eu vi também. Daí eu falei assim, então deve ter sido isso que não deu pescaria para ninguém hoje. Porque era difícil ir lá e não pescar, né? Alguma coisa pegar. Então eu pensei assim comigo. Daí eu queria contar para eles o que eu vi, mas eles não deixavam eu contar, porque eles conversavam e davam risada, muita risada. A estrada inteira até chegar aqui em casa. Lá do rio onde nós estávamos até aqui em casa dava uns 20 minutos de carro, mais ou menos. Daí quando eu cheguei aqui em casa eu contei para eles. E eles não compartilharam a minha fala, a minha história que eu contei para eles. Porque eu também acho que eles viram e ficaram com muito medo. Porque eles não falavam nada. Eles só diziam que tinha alguma coisa que estava incomodando lá, que não deixava eles pescar. Só isso eles falaram. Mas não falaram o que era e nem como era que acontecia. Daí eu pensei, então foi assim mesmo. Para mim também foi assim, mas só que eu já não estava mais pescando, eu já estava no Fusca, esperando eles para vir embora. E daí passou, né? Passou aquilo, mas eu fiquei uns quantos dias com aquele negócio na cabeça, me perguntando o que será que era? Será que era o tal do fantasma, a tal da assombração que o pessoal, todo mundo que vinha pescar ali falava que tinha? Podia ser, né? Podia ser. E foi a primeira vez que aconteceu, nessa pescaria, foi a primeira vez que aconteceu. Eu costumava sempre pescar naquela região lá, nunca tinha visto nada, nunca tinha presenciado nada, e nessa vez aconteceu. Daí logo passou o tempo, caiu no esquecimento. Depois disso eu voltei a pescar lá, junto com meu irmão, junto com meus amigos de pesca, né? Mas daí nunca mais eu vi aquilo, foi a única vez. Interessante, né? Daí eu pensei, se era a tal da assombração que todo mundo fala, foi ela que apareceu lá para nós, de uma maneira bem calma, tranquila, sossegada, né? Mas apareceu. Beleza, gente? Então isso aqui é uma coisa que aconteceu comigo, é uma história de assombração. Mas também foi a única vez na minha vida que aconteceu isso. Nunca tinha me acontecido. Beleza, gente? Deixe seus comentários aqui abaixo. E o que vocês acharam dessa história? Se fosse com você, o que você faria de ter acontecido uma coisa assim, misteriosamente, sem saber o que era, né? Muita gente tem medo, né? Eu não tive assim medo, só que depois, aí quando eu vi que não era uma criação, que não era uma pessoa, daí sim, daí me deu um remorso, me deu um negócio ruim assim, sabe? Mas também foi só aquilo e nada mais. Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo, ok?